Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Como eu disse anteriormente, inclusive nas lives pela manhã, e agora, que pena que não deu para concretizar com o Bruno Bonelis, eu disse que eu estaria agora às 19 horas em ponto com o Dr. Antônio Geraldo. Sim, meu amigo, já é a terceira live que nós fazemos juntos. Doutor Antônio Geraldo, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e, como vocês sabem, em setembro é o Setembro Amarelo, onde nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Mas, Ricardo, é possível você prevenir o suicídio? Suicídio não é uma coisa assim que acontece de repente? Suicídio não é uma coisa que a pessoa, de repente, ela está muito triste ali, toma uma decisão para se matar e tudo mais? Então nós vamos conhecer as reais causas e o que nós podemos fazer. Qual é a linguagem silenciosa, de repente, que esses nossos amigos, esses nossos parentes, essas pessoas que nos cercam, dão sinais de que algo não está bem. Porque o suicídio sempre antecede algumas coisas, comportamentos, pensamentos, inclusive palavras. As pessoas expressam o que elas estão sentindo e a gente precisa estar conectado com essas pessoas. E a linguagem silenciosa pode ajudar nós termos essa percepção e podemos sim salvar vidas. Então vou chamar aqui o doutor Antônio Geraldo. Deixa eu ver se ele já está a postos aqui. Seja muito bem-vindo, doutor! Já estava com saudade desse sorriso, viu? Eu já contei isso da outra vez. Você é muito carismático, viu? Você precisa ser palestrante motivacional, não só sobre psiquiatria, viu? Tá certo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Que bom que estou aqui de novo contigo. Que bom que a gente possa fazer um trabalho juntos aí e ajudar quem precisa. Muito obrigado mesmo. Muito legal. Fala para as pessoas aí, faz um popurrí aí do Antônio Geraldo, para as pessoas que não conhecem o doutor Antônio Geraldo, mas antes de ser doutor, é o Antônio, né? Da onde ele veio, para onde ele vai, o que ele fez, para a gente ter um popurrí aí da vida de Antônio Geraldo, para depois nós adentrarmos nesse tema que é muito importante, que é a prevenção ao suicídio. Vamos lá, doutor, é com você. Perfeito, meu amigo. Vamos lá. Antônio Geraldo é um menino que nasceu em Gromogol, norte de Minas, uma cidadica maravilhosa, linda. Ricardo, tem que te levar lá, cara. Você tem que conhecer. É uma cidadinha pequena, muito tranquila. Tem um hospital que atende a região que a envolve, apesar de ser uma cidade pequena. Chama Fundação Santo Antônio. Essa Fundação Santo Antônio vive de doações e do SUS. Atende 100% SUS. E tem lá um presidente que eu gosto muito, que é o Afrânio Figueiredo, Afraninho. É um rapaz que eu conheço desde criança, faz um trabalho excepcional com serviço público, 100% SUS, chama Fundação Santo Antônio. Do lado da Fundação Santo Antônio tem um asilo, chamado Asilo São Vicente de Paulo, que vive de doações. Eu sempre falo desse asilo, porque eu sempre peço doações para esse asilo. Tem uma escola pública que todo mundo da cidade só estuda naquela escola, não tem escola privada. Então, é maravilhoso isso. Tem um ginásio também que todo mundo estuda. Eu estou falando que agora já tem mais do que o ginásio lá. Mas tem um ginásio que é maravilhoso. Enfim, todo mundo estuda, do mais pobre àquele que daquela cidade é o que tem a melhor condição, que é o mais rico, vamos dizer assim. E, portanto, é uma sociedade mesmo em que todos se encontram, todos dividem os mesmos locais, os mesmos bares, mesmo restaurante, o mesmo carnaval. Eu tive lá, agora eu me esqueci se foi no carnaval ou se foi na virada do ano. Mas, bom, estive lá exatamente para poder curtir minha cidade, virada do ano, porque eu gosto muito da cidade, admiro muito a cidade. Nasci ali, terminei o ginásio, né? Na época era o ginásio, estava sério. Fui para Montes Claros estudar na escola normal, que era para ser normalista. Aí, no segundo ano, eu fui para uma escola técnica para fazer um curso chamado Mercadologia, Ricardo. Olha só que coisa, Mercadologia. Depois eu passei na Faculdade de Medicina lá, a Unimontes, que é a universidade pública, universidade do Estado. Terminei, fui para Brasília,
Brasília, eu fui fazer o NB, e Secretaria de Saúde, que é fazer a residência médica em psiquiatria, que também é um hospital público. Eu morei nesse hospital. Eu residi dentro desse hospital. Eu era morador. Eu morava Você morava dentro do hospital? Isso, eu morei no hospital psiquiátrico durante todo o meu período de residência médica. Caraca! Você fez uma imersão em psiquiatria, né? Total, total. 24 horas por dia. Exatamente. Aliás, Ricardo, o salário de médico residente é uma ninharia, ganha muito pouco. Quando eu fui, muito pouco mesmo, não estou falando que ganha mais de 3 mil reais, não ganha menos, para trabalhar 40 horas semanais, que é treinamento em estudo. E o diretor de lá me convidou, você quer morar aqui dentro do hospital? Eu falei, claro, vou pagar, com esse salário eu vou pagar o quê para viver em Brasília, né? Caríssima cidade e tal. Morei no Hospital São Vicente de Paulo, lá tem residência até hoje lá de psiquiatria, e dali eu peguei, saí, fui fazer o Unicamp, fiz o Unicamp, depois terminei o Unicamp, fiz a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, eu fiz meu doutorado lá, e hoje eu continuo estudando, Ricardo, não consegui parar ainda não. Eu faço pós-doutorado em Medicina Molecular na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, só escola pública, e por ter estudado em apenas escolas públicas, hoje eu tenho todo o interesse de fazer um retorno para a sociedade daquilo que a sociedade pagou para mim. Então, parece chato essa introdução, mas isso é para mostrar por que eu sou coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. É porque eu preciso retornar para a sociedade o que a sociedade investiu em mim. Que bacana. Que legal, doutor. Eu vou falar mais. Eu acho que não só... É como o senhor diz, né? Eu vou chamar de você, posso? Eu não consigo, cara. Nós estamos na live, né, cara? Né? Barba branca, os dois de barba branca aqui, ó. Já, né? Já dá para chamar de você. É igual a mim. Eu acho, Antônio, que é o seguinte, você tem, como você diz, eu acho muito legal, apesar que não são todas as pessoas, a gente já começa a pensar, que nem eu falo, né? Caráter é algo que a gente aprende no seio da nossa família. Caráter e ética e moral é algo que vai se construindo, né? Então, eu acho muito legal isso. E quando o senhor fala que o senhor tem essa dívida, né, com a população, porque sempre estudou em escolas públicas, ou seja, a população que pagou, né, pela formação, eu acho isso muito, muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que todas as pessoas, elas podem aprender e podem ensinar. Todas as pessoas que estão nos vendo agora, elas são mestres e aprendizes. Como você mesmo disse, você não para de estudar e, ao mesmo tempo, você olha para algumas pessoas e diz que bacana, que legal, que sabedoria, ou eu posso usufruir e também posso ceder. Então, quando as pessoas têm esse renascer dessas ideias de que não é somente uma coisa, mas eu posso ser o aprendiz e o mestre, mas as pessoas muitas vezes confundem isso com sabedoria acadêmica ou então com dinheiro. E, na realidade, aquela dor que você tem e você saiu dela pode ser um grande ensinamento justamente para aquelas pessoas que estão sentindo aquela dor. Muitas vezes, a gente pode entrar até agora no nosso tema, o suicida, ele acaba, me corrija por favor se eu estiver errado, o suicida muitas vezes, ele acaba conseguindo concretizar essa sua vontade, muitas vezes por falta de empatia. Não é por falta de dinheiro, não é por falta, muitas vezes, de uma família numerosa, não é por falta de ter amigos, não é por falta, muitas vezes, de ter um emprego, mas é por falta de empatia. Essas pessoas, elas se desconectam do mundo de uma tal maneira que nada começa a fazer sentido. Muitas vezes por um dissabor, muitas vezes por uma tragédia, muitas vezes por uma depressão. Como é que o suicida se cria, doutor? Como é que o senhor enxerga? Como é que uma pessoa normal assim, entre aspas, né? Porque acho que ninguém é normal, mas eu, você, as pessoas que... Como é que as pessoas entram num estado
de querer tirar a própria vida? Porque adoece. Só é possível essa situação acontecer porque a pessoa adoeceu. Eu vou explicar isso. Os estudos mostram, a OMS diz que mais de 90% dos suicídios são preveníveis. São preveníveis por quê? Porque são pessoas que têm doenças mentais e que suicidaram. Eu vou mais além. Tudo que eu tenho em relação a estudos já feitos é que praticamente 100% daquelas pessoas que suicidaram, que tiveram óbito por suicídio, ou fizeram porque tinham um quadro psiquiátrico maltratado ou não tratado. O que acontece? Você tem uma estatística, Ricardo, que ela é muito importante. E aqui é ciência pura, não tem nenhuma conversa do achismo, entendeu? É ciência pura. 97% das pessoas que suicidaram, você foi lá, buscou nos prontuários e encontrou que faziam tratamento psiquiátricos. E por isso, eu digo sempre, praticamente, para não ser exato, eu digo assim, praticamente 100% daqueles que suicidam é porque têm doença mental. 36, 37% dessas pessoas, Ricardo, tinha diagnosticado, tinha o quadro de transtornos afetivos, transtornos do humor, são nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Principalmente dentro desses transtornos afetivos, transtornos do humor, a depressão. Depois nós vamos tirar um tempo para falar sobre depressão especificamente antes de Covid e pós-Covid, que é muito diferente. Muito diferente mesmo. 23%, Ricardo, pessoas que faziam uso ou abuso de substâncias psicoativas. Olha que grave. Somando aí 37 com 23, já dá 60%. Presta atenção. Se você junta essas duas doenças, é uma bomba. E tem gente que é bipolar, que é deprimido e que faz uso e abuso de substâncias de álcool e outras drogas. Não vira uma bomba. E aí nós não vamos citar, porque nós não queremos gerar mais suicídios, mas eu conheço vários casos, você conhece vários casos de famosos que suicidaram. Por quê? Porque juntaram as duas bombas. Eram bipolares, eram deprimidos e usavam drogas. Muito bem. O que a gente aprende com isso? Só aí tem 60%. Depois, nós temos aí 11% de pessoas com transtornos de personalidade. Dentro desses transtornos de personalidade, aí tem, por exemplo, borderline. Esses casos de borderline, provavelmente é que leva as pessoas a falarem uma besteira. Quer dizer assim, cara, isso aí fala, mas não faz. Cão que ladra não morde. Não é o caso. Borderline tem esse comportamento de chamar atenção. E pode realmente você ver esses tipos de pessoas e achar que a maioria é assim. Não é, é 11%. Aí 10% é esquizofrenia, 10% tem transtorno de ansiedade, aí vem transtornos alimentares, outros transtornos, dando esse total de 97% é em prontuário, Ricardo. Aí você fala, como é que você fala 100? É porque os prontuários eram de países pobres, países que não têm bons prontuários, não tinha aquele escrito no prontuário, não falou para o médico sobre o seu quadro psiquiátrico. Então, a gente diz isso. Suicidou por quê? Porque tem doença mental. Então, queremos, que é o que eu e você estamos fazendo aqui, que é prevenção do suicídio. Então, queremos parar com essas taxas, diminuir essas taxas, temos que falar disso, temos que falar disso com responsabilidade. Com quem sabe o que está falando, porque senão você pode aumentar os índices. E ao invés de ser bom, é ruim. E aí eu ouso te dizer que, apesar de sermos médicos, né? E a Demilde está perguntando se eu sou irmão de Juninho. Sou irmão de Juninho e do Jax.
aí de Montes Claros, norte de Minas. Se é isso que quer saber, sou. Mas seguindo, esses quadros todos, nem todo psiquiatra tem condição de falar sobre esse assunto, porque não estudou e não sabe. Nem todo psiquiatra não sabe. Você acha que todo psicólogo sabe? Que todo enfermeiro sabe? Que todo oficial de uma força armada, de não sei o que todo mundo sabe? Não sabe. Mas nós estamos cheios de palestrantes, que hoje tem palestrante de tudo, né? Na primavera eu sou palestrante sobre rosas e flores, quando chega o janeiro eu sou palestrante sobre filtro solar, e aí vai. Isso não pode. Por quê? Porque no caso de suicídio a gente mata pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas ofertas de aqui, vem aqui no meu Facebook, vem aqui que eu vou te dar, me chama no privado. Não, não é assim. Nem todo mundo sabe falar sobre esse tema, nem todo mundo pode falar sobre esse tema. Infelizmente é assim, mas muita gente quer falar sem conhecer até que palavras usar. Eu vou te dar um exemplo. Eu assisti uma aula de um super professor, o cara admiro de monte, é bom para danar. Mas na aula, e olha que interessante, que é uma coisa que eu leio que você lê muito bem também. Na aula, essa pessoa falou sobre a evolução histórica, sobre a moral e a moral sobre o suicídio. Essa coisa da família, do cobrar, e ele colocou isso como sendo um ponto negativo. Não é. Por quê? Porque isso é fator protetivo. Eu não posso fazer isso com o Ricardo, que ele é meu amigo, gosta de mim, eu não vou fazer porque eu não posso fazer isso com o meu médico, que eu prometi, eu não vou fazer porque Deus, eu não vou fazer porque o padre. Isso não pode tirar. Isso é um momento em que é importante que exista, porque é um fator de proteção. E é um professor, é um super professor, mas ele distraiu no explicar, porque ele sabe que não pode tirar, mas a forma do que, como ele falou, ele, como se estivesse falando para um público mais experiente, ele passou uma mensagem que estava errada. Isso não pode fazer. Ontem, hoje é segunda, ontem, antes de entrar para o jogo do Flamengo para lançar a campanha Setembro Amarelo em campo, levamos a faixa, entrou no campo, soltamos vídeos nas laterais, tudo de graça, ninguém me cobrou R$1 para nada, todo mundo fez com o maior amor, com o maior carinho, a Frente Parlamentar da Saúde Mental lá da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Isso não é política, que eu estou falando, é de Frente Parlamentar, tem gente de todos os partidos, né? E a Federação do Esporte lá de futebol lá do Rio também não cobrou nada, a CBF liberou tudo, fizemos. Mas antes de entrar, uma pessoa me mandou dentro dos comentários no meu Instagram o seguinte: suicídio é um direito. Não é. Eu tenho que ter o direito de escolha. Não é assim. Não tem. Você está doente. Você precisa de acesso ao tratamento adequado e de ajuda. Eu fui e denunciei por proteção à comunidade do Instagram. Eu denunciei para o Instagram. E pensei que aquilo demorasse, que ia levar um tempão. Fiz o jogo, participei do jogo, filmei tudo, enlouquecido de emoção de ver o Setembro Amarelo entrar em campo no Maracanã, com o Flamengo em campo. Não sou flamenguista, sou cruzeirense doente, mas ontem eu era desde criancinha, né? Porque fazer isso por mim, fazer isso pela campanha, era bom demais. Quando eu terminei, o Instagram já tinha tirado essa pessoa do ar. Legal? Legal demais. Por quê? Porque a gente não pode permitir que as pessoas façam isso. Doutor, uma pergunta. O senhor disse que quem tem transtornos psiquiátricos, né? A gente falou aqui afetivos, de humor, falamos de personalidade, o borderline, o esquizofrênico e tudo mais, até porque muitas vezes ele se põe em risco, até não querendo, né? Agora, alguns, como você disse, a pessoa ela está cansada de viver, né? Ela tá aí é que tá, né? Ela não está cansada de viver, ela está cansada da dor. Muitas vezes as pessoas falaram assim, eu vi alguém falando assim, não, mas eu não suportava mais essa dor. Ou seja, não é que você não quer viver, você quer acabar com a dor. Então, acho que essa grande consciência, para que as pessoas, quando ouvir isso de alguém, tipo,
eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida, está insuportável, a única saída é eu sair de cena. Perceba que as pessoas, elas estão cansadas daquela dor e não de viver. Porque se ela tivesse a possibilidade de ter uma vida plena, ou uma vida melhor, ou uma vida que ela almeja, ela não cometeria o suicídio. A pessoa comete suicídio justamente porque ela não suporta aquela dor. E como é que as pessoas, eu creio que, como o senhor disse, uma parte talvez até não detectável, talvez não diagnosticável, não tenha, mas o senhor disse que 97% dos suicídios são pessoas que têm transtorno psíquico. Como é que eu posso, de repente, identificar, ou eu não tenho como identificar, ou nós poderíamos identificar num sentido de, puxa, isso parece que não está legal, né? Existe alguma coisa que nós possamos fazer para justamente fazer a prevenção efetiva do suicídio? Tem sim, tá? Eu vou fazer um comentário anterior do que você disse, porque é primordial e você foi na ferida. Acho muito interessante para explicar esse mecanismo que chega ao suicídio. Primeiro assim, ó, essa história de falar para mim, valorize a vida, porque a pessoa não valoriza a vida. Não tem esse papo. Não tem. Todo mundo valoriza a vida. Quem não está valorizando a vida é porque está doente. É isso que precisa entender. Precisa acabar com esse preconceito de entender que tem quadro psiquiátrico, que tem doença mental e que precisa de ajuda, que tem que tratar. Então, assim, só pensa assim quando está doente. Aí, Ricardo, eu vou te ensinar para todo mundo aqui agora os 6 Ds do que você perguntou, porque a pessoa suicida. Tem 6 Ds. D1, desespero. D2, desesperança. D3, delírio. Delírio, uso do álcool e drogas. Lembra que nós falamos? Sim. Então, delírio. Desamparo. Depressão. Dependência química. Então, 6 Ds. Esses 6 Ds, quando estão presentes na vida das pessoas, ele faz o quê? Ele vai para uma dor psíquica insuportável. Não tem sentido mais viver. E aí, para poder mostrar o que Tainá mostrou do pai dela aí, a pessoa fala assim, eu vejo a vida em cinza, em preto e branco. Isso aí é depressão. Aí tem que tratar. Não trata, vai suicidar. Nessa dor psíquica insuportável, aí ela faz assim, ó, estreitamento cognitivo. E só enxerga que a única saída é o suicídio. Claro que está errado. E está errado por quê? Porque está doente. Não tem nada a ver com falta de fé. Nada disso. Nada, nada. O estreitamento cognitivo, ele faz com que a pessoa enxergue que a única saída é suicidar. E como que ele suicida, Ricardo? Ele suicida com o meio mais fatal que ele tem em mãos. Tá. Lembra do piloto de avião alemão? Sim. Que ele fechou a cabine e... Isso. Não se pode citar formas de suicídio, porque as pessoas podem usar do que você citou para fazer. Perfeito. Só que, quando a pessoa, então, estreita, pensa só naquilo, faz aquilo, e você cita um exemplo de que a pessoa fez, você pode incentivar suicídio. Só que eu não posso, não tem como. O que é que eu vou incentivar suicídio com um piloto de avião que vai fazer isso porque o piloto alemão fez? Nós não temos esse tanto de gente, esse tanto de piloto de avião que vai estar aqui nos assistindo, não é isso. Mas o que o piloto de avião tem mais fatal na mão dele para ele garantir que ele não vai escapar do suicídio? Foi o que ele fez. Ele derrubou. Muito bem. Esse é um caso. Aí você pega, por exemplo, meio médico. Médicas
Opa, vou dar um exemplo aqui para você legal. Mulheres tentam mais suicídios do que homens. Correto? Muito mais. Muito, muito mais suicídio do que homens. Mas homens morrem mais do que mulheres. Por No quê? suicídio? Sim, homens suicidam mais do que mulheres. Por quê? Porque homens usam meios mais fatais. Entendi. Mas tem um outro exemplo que eu vou dar, que eu posso dar, porque está lá em São Francisco, nos Estados Unidos, não está aqui. Eu não vou incentivar ninguém a ir lá na ponte dos Estados Unidos para fazer isso, e hoje lá também nem consegue mais. Mas botaram lá umas câmeras, Ricardo, para poder vigiar o trânsito. Certo. Viram que pessoas estavam indo ali naquele lugar para suicidar. O que fizeram? Por causa das câmeras, criaram um grupo de proteção ali e descobriram alguns que tentaram ali sobreviveram. O que fizeram? Foram atrás dessas pessoas que sobreviveram. Para conversar e saber os motivos e catalogar. Isso. E aí vem a parte boa de tudo que eu estou falando. Isso. É que todos, do minuto que pulou até chegar lá embaixo, voltou atrás. Olha, doutor, até arrepia, cara, até arrepia. Eu vi um suicídio e é muito parecido com o que o senhor está descrevendo. Doutor, é tipo assim, me emociona demais, mas eu vi a pessoa tentar desistir. No segundo que ela tomou a decisão, no segundo seguinte, ela tentou se agarrar à vida e não dava. Então, é assim, eu vi, não me contaram, e não foi em filme, eu vi na vida real. E me deu um desespero, porque eu falei assim, caraca, ela tentou e não dava mais. E a gente foi até ajudar e chamamos uma ambulância e tal, e já não tinha mais. E aquilo fica... Até hoje, eu recordo com requintes de detalhes. É aquele 1 segundo. Então, sei lá, eu acho que se a pessoa já está cantando essa bola, vamos falar assim, para ficar com um palavreado mais simples, se ela está cantando a bola, ouça essa pessoa. Porque pode ser que aquele dia seja o dia fatal. Pode ser o último dia, pode ser a gota d'água. Então, ouvir... E outra, hein? O senhor sabe disso. Eu li muito isso na década de 80, por exemplo, que era tipo assim, não fale sobre o suicídio, não fale, porque se você falar, vai estimular. Então, jornais, revistas, tudo, eram né? Como se fosse... E outra, suicídio é covarde. Veio com esse negócio também, quer dizer, ainda o cara se mata e a culpa era em cima dele. E aí, quando eu vi essa nova onda, muito levantada pelo senhor, que vamos falar, sim, sobre o suicídio, vamos falar, vamos entender, né? Vamos entender como é que funciona essa cabeça dessas pessoas, porque são muito mais pessoas que não querem se suicidar do que pessoas que querem. Então, se a gente alertar e educar e dar voz, nós somos muito mais. É como eu disse lá no início, nós podemos ajudar, nós podemos ficar com a nossa percepção mais aberta. E o que é chato, sabe o que é, doutor? Eu tenho brigado muito com isso. A gente está muito preso aqui, ó, nessa tela aqui, ó. Scroll, e não conversa, não janta. O senhor começou a falar lá da cidadezinha, eu já ia perguntar, tem cachaça lá? Eu já ia perguntar, porque uma moda de viola, uma cachaça, conversar e trocar ideia e saber dos causos, isso é vida. Então, as pessoas estão ficando realmente doentes. E essa pandemia, e eu fico em casa e não se abrace, não encontre ninguém, e não socialize, sabe? E é o peso e a morte batendo na porta, as covas todos os dias, as contagens. Aí a pessoa entra numa paranoia que ela fala, meu Deus, eu vou morrer. E aí nada tem mais sentido. Então, o que me pega muito quando eu estou vendo isso acontecer, e com essa moçada mesmo, né? A vida virou um livro aberto,
onde a internet são pessoas imperfeitas, é um bando de imperfeitos buscando a perfeição do outro. Então é um massacre de tudo. Qualquer coisa que você faz é uma pedrada. Qualquer coisa que você faz é uma pedrada. Se a pessoa ela já tem uma uma autoestima baixa, se ela já tem problemas de personalidade, se ela já tem problemas psíquicos, se ela já não teve até controle, como o senhor disse, o controle do pai, da mãe, do sagrado, né? É uma promessa para o pai, é uma promessa para a mãe, é uma promessa para o sagrado, é uma promessa para os seus mestres. Quando você não tem essa cobrança nenhuma, para você sentir o último cocô do cavalo do bandido é muito fácil. Porque você não precisa prestar continência a ninguém, você não precisa pedir a bênção para ninguém, você não precisa confessar os seus pecados, porque você já não tem mais. E aí fica uma liberdade que vira uma libertinagem, e a alma precisa justamente disso que nós estamos fazendo, que é conversar, é o ser sociável, né? E aí, você trouxe uma questão que foi colocada aqui dentro das pessoas que estão fazendo comentários aí, que a mídia não noticia, nem deve noticiar. Nem deve. A mídia deve informar. Quando você noticia, você passa ali dando informação passada e é péssimo. Quando ocorre de pessoas famosas cometerem suicídio e a mídia noticiar, você aumenta os índices de suicídio. Cresce o número de suicídios. Por quê? Porque você noticiou. Quando você faz uma live como essa que nós estamos fazendo aqui, você não está dando notícia, você está ensinando sobre o assunto. E aí você está ensinando, inclusive, para você criar fatores de proteção. Fatores de proteção como? Né? O que é que protege, né, Ricardo? Quais são os fatores de proteção? Que é importante falar quando se fala de suicídio, tem que falar de fatores de proteção. Por quê? Porque não é noticiando. Nós não estamos noticiando para fazer crescer aqui a notícia, para poder não sei o quê, para dar ibope. Não, nós não estamos noticiando. Nós estamos discutindo o assunto e falando o que se deve fazer. O que ensina as pessoas como fazer. E aí você fala de fatores de proteção. Por exemplo, autoestima elevada é um fator de proteção. É um bom fator de proteção. Então, se você tem autoestima baixa, vamos trabalhar isso na psicoterapia. Com psicólogo, com psiquiatra. Tem que fazer. É importante você fazer psicoterapia. Que aí você vai subir a sua autoestima. Ah, eu preciso de uma psicanálise, eu preciso de gestalt, eu preciso de terapia cognitiva, interpessoal. Todas as terapias ajudam. Todas ajudam. A diferença é que uma é mais específica para isso, outra é mais específica para aquilo. Mas todas, sem exceção, vai ajudar. Por quê? Porque é autoconhecimento. Bom suporte familiar e laços sociais bem estabelecidos. Eu tenho bons amigos, minha rede de trabalho é legal, é fator de proteção. Religiosidade e razão para viver é fator de proteção. E presta atenção, eu estou colocando religiosidade, eu não estou dizendo qual a religião. Não interessa. Religiosidade é um fator importante. Como eu disse antes, né, Ricardo? Que a questão moral é um fator de proteção. Claro que é. Porque você tem compromissos. Você cria laços, né? Quando você não tem doença mental, é fator de proteção. Mas você não sabe se de hoje para amanhã eu tenho um fator, eu tenho uma doença mental. Pode aparecer. Estar empregado é fator de proteção. Olha só. Porque o vínculo empregatício, ele te protege. Inclusive a questão financeira, que é migração de classe social para baixo, como nós já vivemos várias crises, nós dois aqui, pelo menos já vivemos algumas crises financeiras no país e tal. Isso arrebenta. Porque a crise financeira, ela realmente desprotege. Migração de classe social, é tão importante essa questão financeira que ela tira outros fatores de proteção que são importantes. E por isso, a pandemia faz um papel bastante bagunçado de tudo isso aí. Ela mudou tudo. Existe antes de pandemia, durante a pandemia e depois.
Gravidez planejada e desejada é fator de proteção. Olha que interessante. Por quê? Porque eu quis ter aquele filho, eu quero ter aquele filho. Ter capacidade de ter adaptabilidade. Esse é o nome que eu uso. As pessoas usam outro nome. Eu sempre explico isso e ninguém nunca esquece por causa dessa mania minha de explicar o português. Ter adaptabilidade é ter resiliência. Resiliência eu não uso porque isso não é nome para a gente. Resiliência é nome para metais, né? Ferro, ouro, alumínio, tem mais resiliente, menos resiliente. Ter mais adaptabilidade e menos adaptabilidade te protege. E aí, isso entra como maneira de você prevenir o suicídio. Por isso que é importante você fazer promoção da saúde, ensinar o que faz saúde, que gera saúde. Hoje eu te vi ao meio-dia andando e fazendo live, viu, cara? Te peguei. Isso é proteção. Isso é cuidado. Então, isso é cuidado com a saúde mental. Parece que é uma coisa desagradável quando o médico fica repetindo atividade física. Mas protege a saúde física e mental. Nós temos que fazer isso. E como você vai prevenir suicídio? Como que o Estado pode prevenir suicídio? Dando assistência digna para a população, que não tenha assistência digna, assistência que merece. O SUS está muito longe de ofertar aquilo que o sistema privado oferta. Qual que é o certo? O certo é imitar o sistema privado. Se você imitar o sistema privado, que está dando certo, a gente tem hoje a nossa revista, que é a Revista Brasileira de Psiquiatria, que é a Brazilian Journal of Psychiatry, da Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem fator de impacto 6,328. Então, é a maior revista de todas as áreas das ciências do Brasil. Eu estou falando de astronomia, de física, de química, de medicina em geral, de tudo. A melhor é psiquiatria, é a nossa. Então, nós fazemos psiquiatria de ponta. A diferença, qual que é? Se os mesmos médicos que atendem do sistema privado atendem do sistema público. É a gestão. É o problema com o SUS que a gente precisa resolver. Então, precisa lembrar que, então, ter tratamento das doenças mentais protege, ter intervenções psicoterapêuticas protege, como eu disse, que é um fator importante de proteção. Redução do acesso a meios letais protege. Papel de intervenções breves, com acompanhamento regular, constante, certinho, de perto, também protege. Então, gente, nós temos que criar os fatores de proteção. A gente vai ajudar as pessoas desde que a gente cria. Mas o grande problema que nós temos, Ricardo, é o estigma. Eu fiz a minha tese de doutorado lá em Porto, em Portugal, exatamente sobre estigma. E o resultado da minha tese é terrível. Porque eu fui estudar, inclusive, estigmas de profissionais de saúde sobre os doentes mentais. Enfermeiro psiquiátrico com estigma em doente mental, psiquiatras com estigma de doente mental. Quando eu fui levar Chicanismo num congresso de psiquiatria, todo mundo me criticou. Todo mundo mentira, né? Um grande número de psiquiatras me criticou. E o que eu queria? Eu fiz a última entrevista do Chicanismo em vida para exatamente mostrar que um monstro sagrado como Chicanismo tratou de depressão 24 anos. Olha só. E ele dizia, eu não seria 20% de tudo que eu sou se eu não tivesse feito o meu tratamento psiquiátrico. Olha, doutor, pra você ter uma ideia, eu já falei isso várias vezes, e eu não escondo de ninguém. O senhor até falou, né, o psicofobia, né? As pessoas têm fobia de quem tem alguma coisa. Eu tenho toque, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. E enquanto eu não soube que eu tinha, realmente minha vida era uma doideira. Quando eu fui diagnosticado e eu comecei a fazer o psicocomportamental ali, né, o cognitivo e tudo mais, a minha vida fez assim, ó, financeiramente, emocionalmente, a minha fé, tudo entrou no eixo. Foi impressionante. Porque eu comecei a me entender, quais eram os vetores. Eu acho que... Sabe o que acontece, doutor? Eu acho que nós somos emplacados, nós somos
nós recebemos esses estímulos desses vetores. E é como o senhor disse, é o vetor do trabalho, é o vetor da fé, é o vetor do amor, é o vetor da moral, é o vetor da promessa que você fez para alguém. Então, é aquele velho chavão lá atrás, né? Cabeça cheia, como era? Cabeça vazia é morada do capeta, né? Então, se você não arruma coisas para fazer e de uma maneira ordenada, os vetores do mal, vamos dizer assim, vão tomando conta e vão ficando maiores, porque é um vetorzinho, mais um vetorzinho. Aí, como o senhor falou, o saneamento básico está ruim, um vetorzinho. Aí o SUS, o cara vai lá, o médico, mais um vetorzinho. Aí o cara pede um emprego, mais um vetorzinho. Chega uma hora que o cara fala, pô, não tem sentido eu estar aqui nessa merda aqui, eu vou me matar. Por quê? Porque são vetores que levam essa pessoa para esse canto. Se você tem vetores que levam para o outro canto, você consegue prevenir. Porque não é simplesmente ter a doença psíquica ou o transtorno, ou seja lá o que for, ou a depressão, ou o delírio, ou o desespero, né? Ou a dependência química, mas um único vetor não te derruba do abismo. São vários vetores te empurrando. Então é uma briga de vetores que vão te afastar do abismo ou vão te empurrar do abismo. Falei besteira, doutor? Ricardo, isso é um nome. E eu tenho 3 coisas para falar com você. Primeiro, esse nome do que você falou chama epigenética. Também tem muita relação com essa coisa do fenótipo, o meio que te envolve e tal. Esse é um nome. Então, o que você falou tem todo um sentido, tem toda uma razão de ser. Segunda coisa, vamos escrever um livro sobre isso, sobre o seu toque e a sua volta por cima, a sua mudança de vida, ser quem você é hoje e seu tratamento e a importância de cuidar e tratar. Luciana Vendramini escreveu um livro sobre toque. Estou esperando ela me passar o livro para eu poder fazer a parte que me cabe nesse livro que ela quer lançar, por causa do tratamento dela sobre toque. E ela é uma pessoa fantástica, porque ela trata, porque cuida, né? Uma boa atriz, foi boa modelo. Enfim, tem também uma história legal. Então, a gente vamos pensar em escrever um livro. Eu já escrevi 40 e poucos livros, já estou indo... 40. Vamos escrever mais um, porque histórias como a sua, elas precisam serem contadas. Por quê? Porque essas histórias de sucesso é que faz com que as pessoas diminuam a busca pelo lado errado, como é o lado do estreitamento cognitivo, de não se tratar e chegar ao suicídio. Então, isso é tudo. Eu acho que de uns 10 anos para cá, quando a gente fala de psiquiatria, já não tem o mesmo impacto como era há 20 anos. Se alguém falasse assim, estou indo no psiquiatra, a pessoa já fala assim, meu Deus. Não, o meu psiquiatra, o cara já achava que aquele cara que era maluquinho, que poderia explodir a qualquer momento, era o incontrolável, era o cara que rasgava dinheiro, que podia, sei lá, dar um tiro em alguém, dar uma facada, ou então, né, sei lá, encher a cara de barbitúricos ali. E as pessoas, parece que teve essa, sei lá, essa diminuição dessa fobia, como disse bem, acho que o Chico Anísio que criou, né, que ele falou psicofobia, não foi? Que essa tinha, né, então, eu acho que um lado bom da internet foi as pessoas justamente começarem a relatar as suas falhas, porque assim, todo mundo que aparecia, todo mundo que era famosinho, né, eu falei isso para a Leda Nagli, eu falei assim, ó, há pouco tempo, eu falo que existe antes do pânico e depois do pânico. Sabe o pânico na TV? Porque antes do pânico, todo artista, toda pessoa que aparecia na televisão, ela era rica, descolada, bem-sucedida e bem resolvida. Todas elas eram bem resolvidas, todas elas eram tranquilas, prazer. Aí, quando o pânico na TV começou a entrevistar os bastidores, que você viu os famosos, às vezes, chegando de carro alugado, morando ali no apartamentozinho pequenininho, quebrado, com problemas, perdendo o controle, né, explodindo. Aí você fala, nossa, o artista também fala besteira, o artista também dá barraco, o artista também... E aí começou a perceber, tipo, porra, esse barraco que ele fez eu também faço. Então eles são seres humanos, eu também sou. E aí, a partir disso, eu vejo que as pessoas estão abrindo mais e compartilhando as suas falhas. Então eu acho importante
né? E eu gosto de frisar muito isso. Toda quarta-feira eu faço terapia, toda quarta-feira eu tenho meu psicólogo ali para me atender, e ele já até me deu alta, já me deu alta. Olha, já dei alta, mas não quero. Eu quero conversar sobre outras coisas, porque me fez tão bem que eu falei, não, não quero alta, não. Então, às vezes, e eu acho que isso que é o legal. Pessoas que as pessoas hoje consideram excelentes ou consideram com crédito para ser ouvidas, também têm falhas, também precisam de carinho, precisam de atendimento, precisam de entendimento. E aí acho que as pessoas falam assim, poxa, se aquela pessoa que eu admiro, se aquela pessoa que eu paro para ouvi-la, ela também tem falhas, ela também é frágil, que legal, então eu posso também ser frágil e posso buscar ajuda, né? E aí falou algo que para mim é muito importante e fiquei feliz de ouvir o que você falou. Em 2010, eu fui presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria pela primeira vez. E em 2011, eu quebrei toda a questão que vinha anterior, que era só, em Congresso Brasileiro de Psiquiatria, levar apenas os cientistas, e quis levar Chico Anísio, foi quando eu levei, e que eu gravei, o Chico Anísio gravou a última entrevista dele em vida para mim, que eu levei e apresentar no Congresso. E me criticaram porque eu estava levando pessoas que não são cientistas dentro de um Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Eu respondi de forma muito simples. Quem vive a doença sabe o que é a doença. Eu morei no hospital psiquiátrico durante a residência médica. A residência médica, você imagina, são 3 anos que é uma residência médica em psiquiatria. Eu morei lá dentro. Eu acordava, tomava café da manhã, almoçava, lanchava, jantava e dormia ali 24 horas por dia dentro de um hospital. E a minha preocupação era assim, eu preciso acabar com o estigma. Na entrevista com o Chico Anísio, ele virou para mim e colocou para mim e falou assim, doutor, você tem que criar um nome para esse preconceito. Eu falei, é? Ele porque quando você cria nome novo, as coisas mudam. Então, por exemplo, carro usado não vende, mas seminovos ó, vende bem. Aí eu captei, eu passei a tarde inteira conversando com ele, a gravação foi só 45 minutos, mas eu passei a tarde inteira na casa dele, conversando com ele. E isso eu guardei. Eu vim dar uma aula na USP, no auditório aqui do IPQ, Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina da USP. E aí o Ricardo Petro, eu acho que ele hoje é editor da Veja, ele era correspondente em Nova York. Ele virou para mim e falou assim, doutor, tem que ter um nome. Vocês não têm um nome para isso. Eu criei o nome, o neologismo psicofobia. Então foi o senhor, desculpa, deixa eu corrigir. Então foi o senhor que criou. Eu não sei porque eu achei que tinha Chico Psicanima, mas que estimulou ao senhor criar o nome. Isso, foi porque eu te contei a história, e essa história, ele me estimulou a criar esse neologismo. Aí eu criei esse neologismo, né, psicofobia, que é para ter um nome. Como tem homofobia, como tem xenofobia, eu criei esse neologismo, psicofobia. Porque fica mais fácil para você trabalhar. Muito bom. Preconceito contra os doentes mentais. E eu, como psiquiatra, meu amigo, já sofri preconceito. Esse médico é doido, é meio doidão. Né? De ligar para a minha psiquiatra, esse doutor aí é meio doidão, é cabeludo, anda bagunçado. Como é que é esse doutor? Eu falei, olha, ele não é nada disso. Mas isso eu já ouvi demais. De estar à noite do jantar, as pessoas, cuidado com o que fala que Antônio Geraldo está aqui. Como? Antônio Geraldo está aqui? O que tem isso? Não, mas fica interpretando a gente. Não, eu não fico interpretando ninguém. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ajudar. E aí, nessa campanha contra o suicídio, nós conseguimos chegar na maior campanha anti-suicídio do mundo. Olha só. O Setembro Amarelo hoje é a maior campanha anti-suicídio do mundo e é a maior campanha anti-estigma do mundo. Você vê o quanto que isso é importante. Esse trabalho... Muito bom. Isso do que estamos fazendo aqui é muito importante. Muito bom. Antônio, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você percebeu, mas a gente já está 1 hora falando e foi assim, ó. E agora o meu Instagram, antes ele deixava eu falar horas, ele não caía. Ele vai cair daqui a pouquinho. Então, primeiro, eu já quero
deixar um convite, mais uma vez, né? Toda vez que a gente termina uma live, a gente fala, precisamos falar mais. Então, vamos falar mais. Quando o senhor puder, vamos juntar a agenda de novo, vamos falar. Mas eu quero que o senhor deixe o seu último recado. Estamos começando o Setembro Amarelo, estamos nos primeiros dias aí do mês. Eu creio que a gente precisa falar sobre o suicídio, falar sobre como evitar o suicídio, essa que é a grande verdade. Então, os últimos minutos aí, o que o senhor quer deixar de recado para essa galera? E já fiquei muito honrado que o senhor me chamou para, participar da comissão. Eu não sei, eu já fiquei feliz da vida. Eu não sei o que é, mas eu já quero. Comissão de Prevenção do Suicídio da ABP. Eu vou te mandar o convite. E se você quiser também chegar no nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai ser em Fortaleza de 5 a 8 agora de outubro, você está convidado. Mas como tu termina com 1 minuto, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, não deixa de salvar a nossa live, porque essa live precisa ficar aí, as pessoas pedem muito sempre, já pediram aí. Segundo, pensou em suicídio, tem ideia de suicídio, liga para o SAMU 192. Esse é o número que você deve ligar, que é o número oficial, é onde tem médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, todo mundo que pode ajudar. E não guarde para você. Conte para a primeira pessoa que estiver do seu lado, peça ajuda para qualquer pessoa, mas peça ajuda. Não brinque com isso. É isso, gente. Busque ajuda, haja. Não deixe só no discurso e na palavra. É isso.